Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B. Nesse vídeo você vai encontrar a análise completa dos 10 jogos da 35ª rodada da segunda divisão. É verdade, estamos cada vez mais na reta final. Faltam só esse e mais 3 vídeos para a gente encerrar a competição, saber quem sobe, quem desce, quem continua e quem vai ser o grande campeão da Série B. A gente vai dar início aqui à nossa análise, começando com o jogo do líder, tá? No sábado a gente tem 4h30 da tarde, Santos e Vila Nova. O jogo é lá na Vila Belmiro. A gente tem aqui no mercado a linha clássica do Santos nessa Série B, que é o -1. Eu considero justo essa linha, né? O Vila Nova é o sexto colocado, de certa forma um pouco distante ali do Mirassol, que é o quarto, né? São 7 pontos de diferença, então tem uma dura missão de vencer o Santos fora de casa para poder sonhar de fato ali nessa briga pelo acesso, cada vez mais se distanciando essa equipe do Vila Nova, que nas últimas rodadas vem dando uma certa oscilada. A gente tem a linha do -1, eu considero justo, tá? Então, se a gente tem uma linha justa, não tem muito o que fazer, vamos pular esse confronto. Na sequência, a gente tem também no sábado, 5 horas da tarde, lá na Serrinha, Goiás e Guarani, né? O Goiás é um time que está no meio da tabela, conseguiu ir para a 8ª posição na última rodada, né? 51 pontos, são 8 pontos de distância do Mirassol em 12 em disputa. É uma missão muito difícil do Goiás, mas enfrenta o lanterna da competição, tem mais de 98% de ser rebaixado. E eu vou cravar aqui, tá? O Guarani, infelizmente, vai estar na Série C do ano que vem. A linha tá no -0,75, eu considero justo, assim, o Guarani já não tem mais aquela força para tentar sair do Z4. O Goiás também está numa situação, de certa forma, ali bem difícil em relação ao acesso. É um jogo ali e cada vez mais vocês vão ver que o volume, o número de entradas que a gente vai fazer vai diminuir cada vez mais. É um final de competição onde a gente tem equipes que já estão rebaixadas, então tem equipes que já não brigam por mais nada, como basicamente é o caso do Goiás. Claro que ainda tem chances matemáticas, mas é uma missão muito complicada. Acredito que o Goiás tem tudo para vencer nesse confronto, mas não vou beliscar nada no mercado. Acho que a tendência nessas últimas rodadas é talvez acompanhar um pouco mais ao vivo e durante o live você vê se pinta alguma outra oportunidade. Pré-game são escassas as oportunidades que a gente vai ter até então. Também no sábado a gente tem no mesmo horário, 5 horas da tarde, Chapecoense e Novo Horizontino, jogo lá na Arena Condá. Esse jogo aí vale muito, tanto para Chape como para o Novo Horizontino, tá? O Novo Horizontino ali é o segundo colocado, tem 60 pontos, tomou a vaga do Sport na última rodada, que perdeu para o América Mineiro. O Novo Horizontino venceu o Guarani, é um time que realmente cada vez mais caminhando a passos largos para a Série A e também brigando pelo título, né? São só 2 pontos de diferença para o Santos. Enfrenta um adversário que não tem um mando de campo tão forte, mas que vem de uma vitória importantíssima diante do Brusque. O gol lá no finalzinho deu uma grande esperança da Chape permanecer na Série B da próxima temporada. Chapecoense que tem uma reta final do campeonato muito complicada, enfrenta o Novo Horizontino. Na outra rodada já vai visitar a equipe do Sport. É uma missão muito difícil. A vitória que teve na última partida foi fundamental para a permanência. Acredito, inclusive, que deve continuar na Série B diante dessa vitória. Aqui tem um jogo muito complicado. O mercado coloca a linha no handicap 0. Eu considero justa essa linha. O Chapecoense não tem realmente um mando de campo tão forte. Enfrenta um excelente visitante, o melhor visitante dessa Série B, que é o Novo Horizontino. A linha está no handicap 0 com o favoritismo do Novo Horizontino. E eu concordo com isso. Se a gente tivesse uma linha positiva para o Novo Horizontino, eu iria fazer assim como a gente fez na última rodada ali contra o Guarani. Como não é o caso, a gente vai pular. Não tem muito o que fazer. Pulando para o domingo, 6h30 da noite, a gente tem um jogo ali entre Ceará e Avaí. Cada vez mais o Ceará tem que vencer em casa por conta de resultados que não consegue ter resultados positivos atuando fora de casa. É um time muito bom dentro do Castelão, mas fora de casa acaba deixando muito a desejar. A distância não é tão grande como em outros casos, são só 5 pontos de diferença ali para o Mirassol, então é importantíssimo vencer o Avaí nesse domingo. A linha está no -1, eu considero justa essa linha porque você pode até achar um tanto quanto esticado, né? O quinto colocado contra o 11º não tem uma diferença tão grande assim, são 8 pontos, por exemplo, diferença do Ceará para o Avaí, mas o Avaí é uma das equipes que não deve brigar por mais nada nessa Série B, então de fato a linha considerada
justa, na minha opinião. Se a gente tivesse o menos 0,75 ou até uma vitória do Ceará ali a partir de 1,60, 1,65, considero bacana. Inclusive, fica a sugestão: assista essa partida ao vivo. O Ceará é um excelente time jogando em casa, deve vencer a partida. Pulando agora para segunda-feira, 7 horas da noite, a gente tem o jogo lá no Germano Kruger, Operário e Sport. Jogo lá, as equipes até se enfrentaram recentemente na Ilha do Retiro, né? Um jogo atrasado ali do primeiro turno, agora jogando pelo segundo turno, pela 35ª rodada, o jogo com o mando do Operário. O Operário venceu o Sport lá na Ilha do Retiro, chega com moral para enfrentar o Sport agora jogando em casa, só que é um time que oscila muito. O Operário consegue vencer, do Sport fora de casa e se complicar em jogos teoricamente mais tranquilos, como por exemplo contra o Goiás ou contra o Paysandu em algumas rodadas atrás. É um time realmente de meio de tabela, 50 pontos, são 9 pontos em 12 em disputa, e distanciam o Operário e Mirassol, que é o quarto colocado. Muito difícil esse time do Operário conseguir sonhar com essa briga pelo G4, mas deve dar muito trabalho aqui para o Sport. O Sport ainda é cotado como favorito. Diante dessa situação de tanta incerteza do Operário, se a gente tivesse um pouco mais próximo ali do G4, eu até beliscaria aqui esse mais 0,25 do Operário. Como a gente não tem esse caso, vamos pular. Eu considero justo o mercado em Operário e Sport. Pulando aqui para segunda-feira também, só que às 9 horas da noite, a gente tem Ponte Preta e Paysandu, jogo com o mando da Ponte. E aqui a gente tem um jogo clássico de Série B, tá? Duas equipes muito semelhantes. Ponte Preta tem um leve favoritismo ali diante do mando de campo. A linha está no menos 0,25. A distância entre as equipes são apenas 2 pontos. Então, realmente é um jogo muito justo, um jogo muito parelho. Eu considero justa essa linha aqui do menos 0,25 Ponte Preta. E por conta disso, eu vou pular essa linha nesse confronto. Também na segunda-feira, 9h15 da noite, a gente tem Ituano e CRB. Jogo lá no Novelli Júnior. É um jogo ali também, disputa acirradíssima contra o rebaixamento. Quem perder aqui fica numa situação completamente delicada. O Ituano tem 34 pontos, o CRB tem 36. São os dois times que abrem ali essa zona da degola. A linha tá no handicap 0 e aqui para mim tá um tanto quanto errado, tá? O Ituano, apesar de vir de derrota do Santos, o Santos é o líder da competição, um time muito mais qualificado. E no geral, o Ituano jogando em casa é um time que costuma dar muito trabalho aos seus adversários. O mercado ele coloca uma linha de handicap 0, que para mim não existe. A linha aqui devia ser assim como em Ponte Preta e Paysandu, devia ser o menos 0,25. Como está diferente, eu considero interessante e uma oportunidade de valor a gente buscar o Ituano handicap 0 a 1,75 com uma unidade lá na Betbra. Todas as recomendações, todas as análises até então aqui nessas 35 rodadas que se passaram foram feitas diante das odds lá na Betbra. Tem as melhores odds do mercado, você vai encontrar tudo na Betbra. Então, se você quer, assim como eu, fazer suas operações lá na Betbra, entre em contato com a nossa equipe, entre em contato com o nosso suporte. Toda a informação necessária está aqui, ó, descrição do vídeo. Então vem para a Betbra, vem ser feliz. Handicap 0 Ituano a 1,75, uma unidade lá na Betbra, beleza? Pulando agora para os jogos da terça-feira, a gente tem Amazonas e América Mineiro. A linha está no handicap 0 com um leve favoritismo da equipe mineira. Eu considero justo. O Amazonas, junto com Avaí, Operário e Coritiba, são as equipes que vão, de fato, cumprir tabela nessa reta final. O Goiás também. O América Mineiro se aproximando também dessas equipes aí. Precisa vencer para tentar continuar sonhando com acesso, mas tem uma missão complicada, um jogo bem difícil de precificar, e diante disso eu vou pular esse confronto. Acho que não tem muito o que fazer nesse jogo não. 9 horas da noite, na mesma terça-feira, a gente tem Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse time do Brusque é um time que está numa situação, a água já está batendo no pescoço, situação complicadíssima. Must Win tá lá em cima, vai receber um Botafogo de Ribeirão Preto, que vem de uma vitória importantíssima na última rodada. Mas ainda assim eu considero o Brusque dentro do Augusto Bairro. O Brusque está tendo, acho que muito azar. Eu venho gostando bastante do desempenho da equipe jogando em casa contra a Chapecoense na última rodada. Jogou muito bem o segundo tempo, principalmente levou um gol, teve azar, levou um gol ali no final do jogo.
Recebe dessa vez o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma equipe que cai muito de produção jogando fora de casa. E, na minha opinião, a gente tem uma oportunidade também de valor no Brusque menos 0,25 a 1,85 lá na Betbra, tá? Eu gosto dessa entrada, acho que o Brusque tá tendo mais azar do que de qualquer outra coisa, então tem tudo para em algum momento dar essa recuperada em casa. E esse jogo é fundamental para isso. É mais um confronto direto, tá? São 6 pontos que distanciam a equipe. Eu acho que se o Brusque perde esse jogo aí, a gente já pode cravar o Brusque na Série C 2025. Então, um jogo muito importante pro Brusque. A gente vai buscar aqui com uma unidade lá na Betibra. Brusque menos 0,25 a 1,85. Último jogo da rodada, a gente tem lá no Maião, Mirassol e Coritiba. Mirassol que é a quarta colocada, né? 59 pontos. Coritiba tem 50 pontos, nono colocado. São 9 pontos de distância. Distância realmente considerável. Detalhe que a gente só tem mais 4 rodadas, então o Coritiba consegue somar no máximo 12 pontos, ou seja, chega no máximo a 62, que é a pontuação do líder Santos. Situação muito complicada do Coritiba, que até esboçou uma certa reação nessa reta final de Série C, mas para mim aqui a gente tem um mercado que coloca a linha no menos 0,5 Mirassol, o ML, né, pagando 1,92, o dupla chance, Coritiba o empate pagando 1,90. Para mim tá tudo justo, sabe? É um coxa que não deve brigar pelo acesso, o Mirassol que vem até num momento de reconstrução na temporada, mas que enfrenta um adversário complicado. Acho que aqui a gente deve ter um jogo bem complicado, principalmente de se analisar qual vai ser o interesse das equipes nesse confronto. O Mirassol, a princípio, tem muito mais must win, então acho que é um jogo mais para você levar para ao vivo, no live tentar identificar algum padrão e caso surja alguma oportunidade buscar alguma posição. Mas para game aqui acho que está tudo justo, não tem muito o que fazer. Com isso a gente encerra aqui a análise completa dos 10 jogos da Série B dessa 35ª rodada. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com um amigo, comenta aqui embaixo. Qual é a melhor bet dessa rodada? Se você concorda comigo nas entradas que a gente fez, comenta aqui. Se você discorda, comenta aqui, comenta o porquê você discorda também. Tamo junto, valeu e até a 36ª rodada. Fui!